Igreja de Jesus Cristo mundialmente está comemorando hoje a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Cristo vive, nós também estamos vivendo a nova vida da imortalidade nele. E esta tarde, na tarde da ressurreição, eu gostaria de pregar uma mensagem acerca do Cristo vivo. Apocalipse capítulo 1. Eu não sei se vocês sabem disto não, mas uma das mais belas descrições de Jesus Cristo na Bíblia encontra-se aqui no 1º capítulo de Apocalipse. Eu não tenho tempo para ler todo o capítulo, mas eu vou extrair os versículos 17 e 18. Aqui, o amado discípulo João, aquele homem que conhecera Jesus na carne, aquele homem que andou ao lado de Jesus, que dormiu no mesmo quarto, que comeu a mesma mesa, que viu Jesus crucificado. De fato, quando Jesus estava sendo crucificado, ele entregou a este amado discípulo o cuidado de sua mãe, a Maria. Mas agora, Jesus havia ressuscitado, ascendeu ao céu, e 59 anos haviam passado. O apóstolo João agora é um senhor de idade. Ele é um ancião, cabelos e barbas brancas. Ele estava na ilha de exílio, a ilha de Patmos. O governo romano procurou martirizar este homem. Eles prepararam um caldeirão de azeite fervente e jogaram João lá dentro desse grande caldeirão de azeite fervente. Mas quando ele caiu no azeite, que estava tão quente, ele começou a andar lá dentro. Tiveram que tirar ele de lá porque o azeite nada fez para ele. Então o governo romano disse: como é que nós vamos nos livrar deste homem? E mandaram-no para a ilha de Patmos, que era uma penitenciária, onde o governo romano enviava os piores criminosos do dia. E agora esse amado discípulo, um santo de Deus, encontra-se na prisão, na ilha de Patmos, cercado pelos piores criminosos da época. E num dia de domingo, Jesus apareceu a ele. E no versículo 17 ele diz: e eu, quando vi Jair Jesus, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Agora eu quero que nós olhemos bem de perto, no início do versículo 18, aonde Jesus disse a João: eu sou o que vivo, eu fui morto, mas eis que vivo para todo sempre. Amém. Eu creio que todos vocês que se encontram aqui esta tarde reconhecem que a humanidade hoje está dividida em duas classes de pessoa. A humanidade não está dividida entre os ricos e os pobres, os sábios e os indoutos. A humanidade não está dividida entre os pretos e os brancos, os chineses, americanos, russos e brasileiros. Mas a humanidade esta tarde está dividida entre aqueles que amam a Jesus Cristo e aqueles que odeiam a Jesus Cristo. Quando Deus lá do alto céu olha no planeta Terra e vê 5 bilhões de pessoas andando por esta terra, ele não as vê dividido em raças, em línguas, em nacionalidades ou cores, mas Deus vê a raça humana dividida entre aquelas pessoas que amam a Jesus e aquelas que desprezam e odeiam a Jesus. Existe um aumento de ódio no mundo de hoje contra a pessoa de Jesus Cristo. Satanás e suas legiões de demônios e principados e potestades e hostes espirituais da maldade estão
estão engrenando uma guerra total contra Jesus, contra a sua igreja e contra a sua palavra. Eu gostaria de vos fazer uma pergunta esta tarde. Por que existe tanto ódio contra a pessoa de Jesus na nossa sociedade e mundo de hoje? Por que o comunismo tanto odeia a pessoa de Jesus Cristo? Por que as falsas seitas e religiões tanto odeiam a pessoa de Jesus Cristo? Por que muitas pessoas nobres, professores de universidades, homens políticos odeiam a pessoa de Jesus Cristo? Por que existem homens que se denominam ministros de Deus, mas levantam atrás do púlpito e atacam o nascimento virginal de Jesus, atacam a eficácia do seu sangue e atacam e descreem na sua ressurreição física? Eu vos pergunto de novo, por que tanto ódio contra a pessoa de Jesus Cristo? E agora eu vou lhes dar a resposta. Vocês sabem por que o comunismo odeia Jesus Cristo? Vocês sabem por que as seitas e as religiões não cristãs odeiam a pessoa de Jesus? Vocês sabem por que existem ministros que fazem parte do clero, que descreem e atacam a pessoa de Jesus Cristo e o odeiam? O mundo de hoje odeia a pessoa de Jesus porque Jesus está vivo. Ninguém odeia um defunto. É impossível odiar um defunto. Você só pode odiar quem está vivo, quem se vê com os olhos, quem se ouve com os ouvidos. Uma vez que a pessoa morre, pode ser o pior criminoso, pode ser o pior homicida, pode ser um homem como Saddam Hussein. Eu poderia lembrar-vos de figuras passadas da história, pessoas como Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte. Podia lembrar-vos de figuras mais recentes da história, como sejam Hitler, Stalin, Mussolini. Esses homens foram responsáveis pela morte de milhões de pessoas. Levantaram montes de ossos humanos. Esses homens arrancaram jovens do seio de suas famílias para enviar às suas guerras, para que eles conquistassem mais território. Hoje, esses homens estão mortos. A gente só pode odiar quem está vivo, quem se vê com os olhos. A influência daquela pessoa má que se sente em nossa vida. Mas quando o homem morre, ele desaparece. E a humanidade até procura encontrar um bem nele, né? Diz, ele foi mal, mas ele tinha um coração bom. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo hoje é odiado no mundo porque Ele ressuscitou e está vivo para sempre. Se Ele tivesse permanecido no túmulo, falariam bem dele. Diriam, ele é grande como Buda, ele é maravilhoso como Confúcio, ele foi um grande líder e filósofo como Maomé. Mas hoje Jesus é odiado porque ele está vivo. Ele ainda anda por cima das águas, ele ainda acalma a tempestade, ele ainda levanta o coxo, ele ainda abre o olho do cego, ele ainda limpa o leproso, ele ainda transforma o pecador. Jesus vive e é por isso que a humanidade o odeia. Eu poderia levá-los comigo esta tarde para visitar os túmulos dos grandes religiosos do passado. Nós poderíamos ir para o Oriente e visitar o túmulo de Buda e de Confúcio. Eu poderia levá-los para a cidade de Meca, na Arábia Saudita, que é a capital da religião muçulmana. E ali nós poderíamos visitar os restos mortais de Maomé, o profeta de Islã. Eu poderia levá-los comigo esta tarde para o Vaticano em Roma, aonde eu já estive 2 vezes.
E nós poderíamos descer no porão do Vaticano e da Basílica de São Pedro e visitar os túmulos dos grandes papas da Igreja Católica Romana, como seja Leão 23, Pio X, Pio XII ou João 23. Eu poderia levá-los comigo esta tarde para visitar os túmulos dos grandes pregadores do protestantismo. Nós poderíamos ir para a Inglaterra e visitar o túmulo de John Wesley, o fundador da Igreja Metodista. Poderíamos ir para os Estados Unidos e visitar o túmulo de Charles Finney, de Dwight Moody, de Billy Sunday. E se nós fôssemos viajar e visitar esses túmulos, nós descobriríamos que todos eles têm um elemento em comum. Se nós visitássemos o túmulo de Buda, nós leríamos a inscrição: aqui reposam os restos mortais de Buda. Se nós fôssemos visitar o túmulo de Confúcio, nós leríamos a inscrição: aqui reposam os restos mortais de Confúcio. Se vocês fossem comigo no porão do Vaticano e da Basílica de São Pedro, ali no Vaticano em Roma, nós visitaríamos os túmulos dos grandes papas e leríamos as inscrições: aqui reposam os restos mortais do Papa Leão 23, do Papa Pio X, Pio XII ou do amado Papa João 23. Se nós fôssemos para Londres, na Inglaterra, e visitássemos o túmulo de John Wesley, como eu já fiz, nós leríamos a inscrição: aqui reposam os restos mortais do reverendo John Wesley, o fundador da Igreja Metodista. Se nós fôssemos para os Estados Unidos e visitássemos os túmulos daqueles grandes pregadores, nós leríamos as inscrições: aqui reposam os restos mortais de Dwight Moody, de Charles Finney ou de Billy Sunday. Mas esta tarde, minha gente, eu poderia levar-vos comigo para visitar um túmulo que fica logo do lado de fora das antigas muralhas da cidade de Jerusalém. E ao aproximarmos daquele túmulo, nós veríamos que ele está aberto. E se fôssemos entrar lá dentro, nós veríamos que ele está vazio. E com a voz e o ouvido do Espírito, nós ainda ouviríamos os anjos dizerem: Jesus não está aqui, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele é diferente. Ninguém jamais teve a coragem de dizer: destrua este templo, meu corpo, e eu edificarei em 3 dias. Ninguém jamais teve a ousadia de dizer: assim como Jonas esteve no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem estará no ventre da terra. Ninguém jamais disse: eu ressuscitarei, mas ele disse e cumpriu a sua palavra. Algum tempo atrás, eu estava nos Estados Unidos pregando uma cruzada numa grande cidade daquele país, cidade universitária. Tem uma grande universidade nesta cidade com 60 mil alunos. No meio da semana, numa quarta-feira, eu recebi o telefonema do reitor daquela grande universidade. E o reitor, quando falou comigo no telefone, disse: Dr. Bernard Johnson, eu quero convidar o senhor para fazer uma palestra religiosa aqui na nossa universidade. Ele disse: quando vem uma pessoa importante para a nossa cidade, especialmente um líder religioso, nós o convidamos para fazer uma palestra na universidade. Ele disse: nós já tivemos cardeais da Igreja Romana, já tivemos monge budista, já tivemos alguns pastores evangélicos, e agora queremos convidar o senhor, porque o senhor está com essa cruzada aí. Jesus está operando maravilhas, pessoas estão sendo curadas,
um rapaz aqui da nossa universidade, que era coxo e só andava com muletas, foi curado ontem à noite, lá na sua cruzada. E nós queremos lhe convidar para fazer uma palestra. O senhor aceita? Bem, o que os irmãos acham que foi minha resposta? Eu disse, na hora. Eu disse, eu quero sim. Ele disse, agora pastor, tem uma coisa. A gente faz o convite no campus. A gente convida todos os alunos, 60 mil. Mas poucos deles estão interessados em religião. Às vezes 100 alunos comparecem, às vezes 300, até 500. Mas ele disse, nós nunca tivemos mais do que 500 alunos vir na palestra religiosa. O senhor não importa de falar para um grupo pequeno, o senhor está falando para uma multidão à noite? Eu disse, doutor reitor, eu prego para 1, prego para 10, prego para 100, prego para 1000, prego para 100 mil, prego para 1 milhão se for necessário. Eu disse, eu aceito o seu convite. Ele disse, então amanhã à tarde, esteja no meu gabinete lá na universidade, às 3 horas. Eu jejuei aquela manhã, jejuei o almoço, e às 2h30 entrei no meu carro e fui para a universidade. Eu entrei no gabinete do reitor às 2:50. Ele me recebeu muito bem, mas eu notei que ele estava nervoso, estava esfregando as mãos, limpando o suor da testa com o lenço. Eu disse, por que esse homem está nervoso? Quem devia estar nervoso sou eu. Eu vou fazer palestra e o reitor está nervoso. Aí disse, reverendo, está na hora de ir lá para o auditório, vamos lá. E a caminho do auditório, o homem estava passando até mal, limpando o suor da testa, esfregando a mão. E eu virei para ele, eu disse, doutor reitor, porque eu insisto em saber por que o senhor está nervoso. Ele disse, reverendo, é porque eu estou com medo que vai só aparecer um grupinho de gente. Ele disse, talvez apareça 10 ou 50 pessoas. O senhor prega para multidões no Brasil e pelo mundo, eu vou ficar envergonhado. Disse, não se preocupe, eu já disse para o senhor que se aparecer 10, eu prego para 10. Se aparecer 100, eu prego para 100, não se preocupe. Mas quando nós abrimos a porta do auditório, ele deu um respiro profundo de alívio, porque estava lotado. É a primeira vez que o auditório estava lotado, porque todo mundo queria ouvir e ver o pastor que Deus estava usando para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, e que Jesus que nós pregamos curou um aluno de lá, e ele deu testemunho na universidade toda. Às 3 horas, o reitor levantou e disse, agora quero vos apresentar o pastor Bernardo Johnson. Ele tomou uns 3 minutos fazendo a minha apresentação. Aí ele virou para mim e disse, reverendo, quando eu falei com o senhor ontem no telefone, eu disse que o senhor teria 1 hora para fazer a palestra. Nós mudamos de ideia. Quando eu consultei com a minha diretoria, nós achamos por bem só lhe dar meia hora, porque diz que o senhor fala muito depressa, que o que os outros levam 1 hora para falar, o senhor fala em meia hora. Então nós vamos lhe dar meia hora. E aí nós vamos abrir a sessão para pergunta e resposta, para a segunda meia hora. O senhor aceita isso? Eu disse, aceito. Então ele disse, o senhor tem a palavra. E meus irmãos, eu levantei diante daquele público de quase 2.000 alunos universitários, e como se diz aí fora, larguei brasa. Preguei por 30 minutos, preguei sobre a cruz, preguei sobre a ressurreição. Eu sabia que a maioria desses alunos nunca tinham ouvido o evangelho, e dentro de meia hora eu quis dar o máximo de evangelho que pudesse dar. E quando venceu minha meia hora, eu disse, muito obrigado, senhores e senhoras, e me sentei. Eles me deram um aplauso, mas um aplauso fraquinho. Um aplauso fraquinho. Porque se alguém vai me aplaudir, eu quero um aplauso bom. Mas eles deram um aplauso fraquinho. Aí o reitor levantou e disse, agora nós vamos dar oportunidade para os professores e os alunos fazerem perguntas para o reverendo Bernardo Johnson. Alguém disse, eu quero perfeita ordem. Se você tem uma pergunta para o reverendo, levante-se, levante sua mão, identifique-se por nome, e eu passarei a oportunidade para você. Então ele disse, quem é que vai fazer a primeira pergunta? E lá atrás,
nas últimas cadeiras do auditório, um rapaz elegante, bonitão, se levantou. E quando o reitor disse: fulano de tal vai fazer a primeira pergunta, todo mundo aplaudiu com força. Antes de fazer a pergunta, já estavam aplaudindo esse rapaz. Eu descobri depois que ele era um estudante de medicina. Era um gênio. Tinha o que era além do que se possa sonhar. Além do que se possa sonhar. Era inteligente, mas era ateu. E todo mundo sabia que ele ia me crucificar. Eles disseram: ele vai botar o pastor na parede e mandar pregos nas mãos e nos pés do pastor. Ele não vai perdoar esse pastor, não. Então aplaudiram, assobiaram, bateram o pé pro rapaz que não tinha nem falado nada ainda. Aí eu pedi calma, disse todo mundo quieto. Ele disse: meu filho, pode falar, qual é a sua pergunta? Ele disse: pastor Bernardo Johnson, antes de fazer a pergunta, eu posso fazer uma declaração? Eu disse: pode, a palavra está com você. Ele disse: eu quero que o senhor saiba que eu não acredito numa palavra que o senhor falou durante sua meia hora. Aí todo mundo aplaudiu de novo. Mas o Espírito Santo já tinha me dado o controle da reunião, eu não estava preocupado, né? Aí eu pedi que parasse de aplaudir. Eu disse: meu filho, faça a pergunta agora para os outros também ter tempo de fazer a pergunta. Qual é a sua pergunta? Ele disse: reverendo Johnson, a minha pergunta é a seguinte: por meia hora que o senhor falou aqui, o senhor falou como o seu Jesus é maravilhoso, poderoso, glorioso e majestoso. Ele disse: a minha pergunta é a seguinte: se o seu Jesus é tão majestoso, é tão poderoso, é tão maravilhoso e tão glorioso, por que quando ele morreu, que ele não tinha dinheiro para comprar uma sepultura e teve que ser sepultado numa sepultura emprestada? E todo mundo aplaudiu e tudo. E eu liguei-me com o céu e eu disse: Senhor, qual é a resposta para esta pergunta? E na hora o Espírito Santo me deu a resposta. Eu pedi calma, eu disse: todo mundo pare que eu vou responder. A boca de todo mundo caiu porque eles pensaram que eu não tinha resposta. Eu disse: olha, a razão que o meu Jesus maravilhoso, glorioso, poderoso e majestoso não comprou uma sepultura, para que gastar um dineirão se ele só ia passar o fim de semana lá dentro? E meus irmãos, os alunos se colocaram de pé e me deram um aplauso de 3 minutos. E eu disse: cadê o rapaz? Ele estava lá sentadinho, humilde. Disse: meu filho, você tem mais alguma pergunta? Ele disse: não. Aí o reitor levantou e disse: quem vai fazer a segunda pergunta? Passou 1 minuto, ninguém perguntou. Ele disse: pastor, o senhor ainda tem 27 minutos, prega outra vez para nós. E eu preguei outra vez. Jesus vive! Jesus vive! Jesus vive! Agora o mundo exige prova da ressurreição de Cristo. Não basta você dizer para o ímpio, para o incrédulo: a Bíblia diz que ele ressuscitou. Ele vai lhe responder: eu não creio na Bíblia. Se você disser: mas a história prova, ele vai dizer: mas a história pode estar errada. Há muita coisa na história do mundo que não é verdade. Mas meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo, o crente em Jesus, tem 3 provas infalíveis de que Jesus ressuscitou. Rapidamente eu vou passar essas 3 provas para vocês esta tarde. A maior prova de que Cristo ressuscitou e vive é que ele vive na vida dos seus discípulos. Jesus vive na sua vida e na minha vida. Nós somos o retrato da ressurreição de Cristo. Quando nós somos salvos e nascidos de novo e nos tornamos nova criatura, Jesus passa a morar e habitar em nós. Ele está entronizado em nossos corações, e o mundo, quando olha
Jesus. Por que você tem parente que não gosta de você desde que você se tornou crente? É porque Jesus vive em você. O ímpio não aguenta ficar perto de você, não. Por que existe companheiro de serviço que depois que você virou crente e foi transformado, não quer mais nada com você? Porque você perturba as pessoas. Jesus vive em você. Nós somos a projeção do amor, da graça, do perdão, da misericórdia de Cristo. E somos provas da ressurreição de Jesus. A maior prova é que Cristo vive no cristão. Pastor Vitorino Silva foi maconheiro, quase assassino, tuberculoso. A polícia aqui do Grande Rio, em diversas ocasiões, o perseguiu para pôr um fim à sua vida, porque ele era um malandro, ele era uma pessoa que tomava conta de boca de fumo e outras coisas piores. Mas quando Jesus o salvou e entronizou-se em sua vida, ele se tornou o homem que vocês conhecem hoje, um instrumento na mão de Deus. Mas olha, minha gente, se o mundo odeia o nosso mestre e o nosso Senhor, vai odiar também o seu discípulo. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e injuriarem e disserem todo mal por causa do meu nome e por minha causa. Exultai e alegrai, porque grande será o vosso galardão no céu. Meus irmãos, não deixe o mundo falar bem de você, não. Perturbe o mundo, perturbe o pecador. Não permita que o pecador bata nas suas costas assim e diga: fulano de tal é da Assembleia de Deus, ou é lá da cruzada, ou é da casa da bênção, mas ele diz ser crente cristão, mas é igual a nós. Ele ri das nossas piadas sujas, ele conta piada suja para nós no emprego, ele mistura com a gente, ele bota a cara de santo no domingo para ir para o culto, mas durante os 6 dias da semana ele é um demônio igual a nós. Meus irmãos, se o mundo fala isso de você, examine a tua salvação. Você não está salvo, não. Porque a hora que você projetar a salvação e a nova criação de Cristo, o mundo não vai lhe apreciar. Porque o crente, ele fala de Jesus, ele anda com Jesus, ele assovia Jesus, ele testifica de Jesus. O povo do mundo não aguenta o crente, não, porque o crente perturba o ímpio. Tem que ser assim. Quando Jesus está aqui no coração, a gente mostra Jesus para o mundo. Eu estou vendo Jesus em tantos rostos aqui esta tarde. Tem rosto aí que está brilhando como prova da ressurreição de Cristo. A segunda prova de que Jesus vive e ressuscitou é que ele vive na sua igreja. Por isso que Satanás e os demônios não gostam da igreja. Por isso que tem político que não gosta da igreja. Por isso que tem gente grande que não gosta da igreja. Porque Jesus vive na igreja. A igreja não é uma instituição religiosa. A igreja de Jesus Cristo não é uma organização, mas a igreja é um corpo, é um organismo. Cristo é o cabeça e nós somos os membros do corpo. Agora, meus irmãos, eu me orgulho de pertencer à Assembleia de Deus. Eu nasci, me criei, e fazem 40 anos que eu fui ordenado pastor da Assembleia de Deus. Eu sou assembleiano por dentro e por fora. Mas, meus irmãos, eu pertenço a uma instituição e um organismo que está muito acima da Igreja Assembleia de Deus. Você sabe qual é? É a Igreja Universal de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é composta de elementos do mundo inteiro que Jesus salvou e trouxe a Ele através do Espírito Santo. É por isso que o diabo despreza a igreja.
Porque Cristo vive na igreja. A igreja palpita, a igreja respira, a igreja anda e move através de Cristo e na direção do cabeça, que é Cristo Jesus. Jesus vive. O inimigo, Satanás, e os inimigos da igreja sabem que o último grito e brado de vitória neste mundo não pertence ao comunismo, não pertence ao socialismo, não pertence ao catolicismo, não pertence ao protestantismo, não pertence ao pentecostalismo, não pertence a qualquer organização ou instituição humana, seja social ou religiosa. Mas o diabo sabe que o último grito e brado de vitória pertence à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo descerá do céu com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos subiremos juntamente com eles nos ares a encontrar o Senhor nas nuvens, e estaremos com o Senhor para sempre. E é por isto que nós, a igreja, olhamos na cara dos demônios, olhamos nas caras dos macumbistas, olhamos nas caras dos políticos que odeiam a igreja e dizemos a eles: tragam os exércitos de Faraó, tragam os leões da cova de Daniel, tragam todos os perseguidores da igreja, tragam tudo que há para acusar ou eliminar a igreja. Nós enfrentaremos todos eles. Por quê? Porque nós temos a escada de Jacó, nós temos a funda de Davi, nós temos a queixadura de jumento de Sansão, nós temos a bandeira ensanguentada do Calvário, nós temos o túmulo vazio de Jesus, nós temos a sua palavra e temos a sua promessa que Ele em breve voltará. A prova de que Jesus ressuscitou e vive é que Ele vive na sua palavra. Jesus não somente vive na palavra, Ele é a palavra. João capítulo 1 versículo 1 diz: no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Deus enviou a sua palavra ao mundo, Ele não a enviou através da religião, através da filosofia, através da ciência, através da psiquiatria, mas Deus enviou a sua palavra através de um homem, o seu Filho Jesus Cristo. Jesus veio na carne como a palavra expressiva do Pai. Ele andou entre os homens com a palavra do Pai em seus lábios. Sabe por que o mundo odeia a Bíblia? Agora, a maioria de vocês que estão aqui esta tarde tem de 40 anos para cá. Aqui tem muito jovem. Eu diria que 70% da audiência hoje aqui no Miécio da Silva é de 40 anos para menos. E talvez de 20 a 25% de 40 anos para cima. Então vocês jovens não lembram disto. Mas eu lembro há 45 anos, 50 anos passados, quando queimavam a Bíblia aqui no Brasil. Hoje não, seria um absurdo queimar a Bíblia. A própria imprensa ia malhar quem queimasse a Bíblia, né? Mas minha gente, eu já vi no interior de Minas Gerais, aonde eu fui criado como menino, eu já vi fazerem fogueira da Bíblia. A gente distribuía a Bíblia e Novos Testamentos o dia todo. Quando chegava tarde, eles faziam uma fogueira e queimavam todos os Novos Testamentos, toda a Bíblia. Vocês jovens não sabem, vocês têm uma vida muito... Vocês vivem num Brasil maravilhoso. E não reclamem do Brasil não, hein? Eu sou americano, mas sou criado. Não reclamem para mim do Brasil.
que eu já visitei 76 países do mundo, e eu já vi o que é verdadeira miséria. Nós não conhecemos miséria aqui no Brasil. Aqui no Brasil se come bem, se veste bem, só quem é preguiçoso é que não faz isso. Vagabundo pode falar contra o Brasil, mas quem come desta terra, e quem veste desse país, e quem recebe um salário, embora pequeno, dá graça, porque existe lugar. Eu já visitei a Índia, já visitei a Sri Lanka, já visitei o Zaire, onde eu vi criança morrer de fome nos braços da mãe. E meus irmãos, eles queimavam Bíblia aqui no Brasil. Hoje não queima mais porque seria ridículo. Mas sabe por quê? Porque o diabo e o mundo odeiam esta palavra. Porque Jesus se faz presente na palavra. De fato, Ele é a palavra. Se você pregar a Bíblia, você está pregando Jesus. E se você pregar Jesus, você está pregando a Bíblia. É uma coisa só. Jesus e a palavra. A Bíblia é uma coisa só. E quando se prega a palavra, Jesus se manifesta para operar salvação, curas, libertações, expulsão de demônios. Porque Ele é a palavra. Antes de ontem à noite, lá no templo da Assembleia de Deus, Jesus curou uma menina surda e muda de 12 anos de idade. Muitos de vocês estavam... Quantos estavam lá ontem à noite quando a mãe deu o testemunho? Olha aí. Antes de ontem à noite, Jesus curou uma irmã que tinha uma tireoide, que estava engasgando ela continuamente. Saiu na hora. Só Deus sabe das outras curas que se realizaram nas 2 últimas noites. Porque quando se prega Jesus, prega-se a palavra, e Deus opera através de sua palavra, e Deus está presente através da sua palavra. Eu não preguei mais nada, preguei a palavra, preguei Jesus, o Cristo ressurreto, e Ele está aqui para honrar a sua palavra, para cumprir a sua palavra. Ah, meus irmãos, eu vou fazer a última pergunta. Eu sempre fico emocionado quando eu prego. Se vocês não fossem tão quietinhos, eu tinha dançado aqui hoje à tarde. É uma emoção tremenda pregar do Cristo ressurreto. Saber de Cristo. Agora eu pergunto, vocês acham que eu poderia me emocionar se levantasse aqui e pregasse um Cristo morto? Nem pregar. Para me levantar e pregar alguém que morreu e ficou enterrado. Que mensagem é esta? Mas, meus irmãos, eu fulo, eu prego, eu dou de tudo, porque o Cristo que eu prego é um Cristo ressurreto, é um Cristo que vive para sempre, é um Cristo que manifesta a sua glória no meio do seu povo. Aleluia! Abaixem estas cordas agora, meus irmãos. Abaixem estas cordas. Meu amigo, Jesus está aqui esta tarde para transformar a sua vida. Se Ele vive, você pode crer no amanhã. Se Ele vive, há esperança para você. Não importa o seu pecado, não importa o que você já cometeu no passado. Você pode ter matado alguém ontem à noite. E se você está aqui, se arrepender e se entregar para Jesus, Ele lhe perdoa, Ele lhe salva, Ele lhe transforma.